Gareth Frank Bale, um nome que por si só carrega velocidade, explosão, força e grandeza, mas nenhuma dessas palavras, por mais fortes que sejam, descrevem totalmente o impacto que ele teve no futebol europeu. E se existe uma temporada que resume tudo o que Bale foi capaz de fazer, se existe um ano em que ele mostrou ao mundo seu verdadeiro poder, esse ano foi entre 2013 e 2016. A temporada que Gareth Bale não foi apenas um craque, foi um protagonista. Um jogador que decidiu títulos, um jogador que carregou a história em suas costas e começou a deixar seu legado no mundo do futebol. Mas para entender esse auge é preciso começar pelo início. Em setembro de 2013, algo histórico aconteceu no futebol europeu. O Real Madrid, conhecido por contratar galácticos, decidiu dar um passo ainda maior. Anunciou oficialmente Gareth Bale como a contratação mais cara do planeta. Um valor que, segundo números amplamente divulgados pela imprensa, ultrapassava os 100 milhões de euros. Um marco que redefinia completamente o mercado. Era dinheiro suficiente para gerar manchetes no mundo inteiro. Era dinheiro para colocar pressão nos ombros de qualquer jogador. Mas Bale não era qualquer jogador. Ele era a joia que o Tottenham lapidou durante anos. Um atleta que não tinha apenas potencial, tinha provas, tinha história, tinha momentos que justificavam cada centavo. Porque a verdade é simples, o Real Madrid não pagou o preço de um jogador comum, pagou pelo jogador que na Inglaterra já havia se tornado uma força de natureza, pagou pelo jogador que tirava o Tottenham de situações impossíveis, pagou pelo jogador que fazia coisas que o mundo inteiro assistia de boca aberta. E em Londres, Gareth Bale havia construído uma trajetória tão impressionante que o Real Madrid não teve escolha. Precisou agir, precisou contratar, precisou trazê-lo para o Santiago Bernabéu, porque Bale não chamou a atenção apenas pelos números, mas chamou a atenção pelos momentos. A ascensão de Gareth Bale no Tottenham foi meteórica. Ele começou como lateral esquerdo, tímido, disciplinado, evoluindo silenciosamente. Mas algo aconteceu, algo mudou, e os treinadores começaram a perceber que Bale tinha muito mais do que uma boa marcação e um bom cruzamento. Ele tinha potência, ele tinha precisão, ele tinha um chute que parecia um míssil, e acima de tudo, ele tinha capacidade de carregar um time inteiro nas costas. Aos poucos foi sendo adiantado para o meio, depois para a ponta, e quando ninguém esperava, Bale virou um atacante completo. Um jogador que fazia gols impossíveis, corria distâncias absurdas e decidia partidas grandes sozinho. E então vieram as atuações que mudaram sua vida. Era a Champions League, Tottenham contra Inter de Milão, a então campeã da Europa. Do outro lado, estrelas, campeões, veteranos. Mas aquela noite não seria deles. Aquela noite seria de um garoto de 21 anos chamado Gareth Bale. No San Siro, o Tottenham sofreu, tomou 3 gols cedo. Ficou com 1 a menos, parecia destruído, mas então Bale decidiu que não iria aceitar aquilo, e o mundo viu algo acontecer diante de seus olhos. Ele marcou um gol, driblou, acelerou e marcou outro, depois mais outro. Um hat-trick contra o Inter de Milão, na Champions League, fora de casa. Não eram gols comuns, eram arrancadas de 60 metros, correrias desleais, chutes cruzados indefensáveis, lances de pura força, pura velocidade, puro instinto. Os narradores estavam incrédulos, os zagueiros impotentes, e a Europa assistia ao nascimento de um mastro. Mas isso não acaba aqui. No jogo de volta na Inglaterra, Bale fez de novo, arrancou pela esquerda, passou por Maicon, o melhor lateral direito no mundo naquele momento, como se estivesse passando por uma sombra. Foi tão impactante que muitos dizem que aquela noite ele aposentou o Maicon do topo do futebol mundial. A partir daquele jogo, ninguém mais discutiu, ninguém mais duvidou. Gareth Bale era uma estrela global. Aquele duelo contra a Inter mudou tudo, mudou a carreira dele, mudou a percepção da Europa e começou a plantar uma semente na cabeça do Real Madrid. Precisamos desse jogador. Depois da Inter, Bale continuou empilhando atuações lendárias, gols decisivos na Premier League, chutes de fora da área que pareciam foguetes, faltas com curva perfeita, partidas em que ele resolvia sozinho no último minuto. A temporada de 2012 e 13, sua última no Tottenham, foi absurda. Ele ganhou praticamente todos os prêmios individuais na Inglaterra. Foi eleito o melhor jogador da Premier League, melhor jogador jovem, melhor jogador pelos críticos, melhor jogador pelo clube, um domínio total.
Bale não era apenas bom, ele era dominante, era assustador. E Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, sabia. Um talento desses não aparecia todo ano, muito menos com essa combinação de força, arranque, técnica e decisão. Então, em 2013, o Real Madrid tomou sua decisão, abriu o cofre, quebrou recordes, fez história. Gareth Bale chegou como a contratação mais cara do mundo, e junto dele chegaram as expectativas, os holofotes, as comparações, os questionamentos. A imprensa duvidava, os rivais zombavam, e até parte da torcida tinha receio, porque vestir a camisa branca não é apenas jogar futebol, é carregar tradição, títulos, ídolos e gerações. Mas Bale tinha algo que poucos têm, uma mentalidade inabalável. Ele sabia exatamente por que estava ali, sabia o que precisava fazer, sabia a grandeza que tinha nas pernas e sabia que não estava vindo para ser segunda opção. Gareth Bale estava vindo para marcar a época, para decidir, para fazer história, e foi exatamente isso que ele fez. Mas nem toda grande história começa com aplausos, e a de Gareth Bale no Real Madrid não foi diferente. Quando chegou ao clube mais midiático do mundo, Bale trazia consigo a desconfiança natural que acompanhava um jogador contratado por um valor tão alto. Era observado com lupa, qualquer passo em falso virava manchete, qualquer toque errado virava debate. E no futebol espanhol, onde a pressão não dá trégua, o começo foi tudo, menos tranquilo. As primeiras semanas foram marcadas por dores musculares, lesões leves, mas insistentes, pequenos desconfortos que tiravam seu ritmo, atrapalhavam sua adaptação e dificultavam a criação de química com o elenco. E cada vez que Bale ficava fora, a imprensa aparecia com força. Jornais questionavam sua preparação física. Programas de debate duvidavam da necessidade de pagar tanto por um jogador frágil. Alguns até insinuavam que o Real Madrid poderia ter cometido um erro histórico. E como sempre acontece, os rivais aproveitaram, criaram narrativas para tentar desestabilizar o ambiente ao seu redor. Para muitos jogadores, esse peso teria sido destrutivo, mas não para Bale. Ele sabia que aquele início turbulento era apenas uma etapa, sabia que todo grande salto exige um período de ajuste e, acima de tudo, sabia que sua evolução não seria imediata, seria construída, dia após dia. Então Gareth Bale fez aquilo que os verdadeiros campeões fazem quando o mundo tenta sufocá-los. Ele manteve a calma, entrou no silêncio, treinou, estudou o ambiente, aprendeu a cultura do clube, observou Cristiano Ronaldo, o protagonista absoluto, ajustou seus movimentos às arrancadas de Benzema, se alinhou à genialidade de Modric, seu velho conhecido parceiro de Tottenham, e começou a se conectar com Di Maria, que vivia seu auge técnico. A adaptação não acontecia de uma hora para outra, mas acontecia, e aos poucos Bale começou a entender os detalhes que fazem o Real Madrid um clube diferente. Começou a reconhecer os espaços que Cristiano deixava ao cortar para dentro. Começou a perceber o momento exato em que Modric acelerava o jogo. Começou a prever quando Di Maria infiltrava pela diagonal. Começou a ajustar seu tempo de aceleração para ultrapassar os laterais adversários como um míssil. E principalmente começou a ganhar confiança. E quando o corpo finalmente respondeu, quando as dores foram embora, quando o ritmo voltou, quando a mente e o físico estavam alinhados, o futebol apareceu. E apareceu de forma violenta, avassaladora, impossível de conter. Porque Bale não voltou para o time como um jogador recuperado. Ele voltou como uma força natural, uma tempestade em forma de atleta. Sua velocidade começou a desequilibrar jogos, seu chute potente começou a decidir partidas, sua presença física começou a abrir espaços que ninguém conseguia fechar. Seu entendimento com o trio Cristiano Ronaldo, Benzema e Di Maria começou a fluir de maneira assustadora. Para muitos jogadores, a adaptação ao Real Madrid exige uma temporada inteira, para alguns, 2. Para Bale, bastaram algumas semanas de trabalho silencioso. E então, de repente, num piscar de olhos, aquele galês tímido que chegou desacreditado por alguns, tornou-se uma máquina, quase imparável. Gareth Bale não entrou na temporada, ele explodiu dentro dela. E essa explosão foi só o começo do que estava por vir. Era 16 de abril de 2014, Real Madrid e Barcelona, um dos maiores clássicos do futebol mundial. E ali, aos 84 minutos, Bale escreveu talvez o momento mais épico da sua carreira.
Ele recebeu a bola atrás do meio do campo. Bartra o empurrou para fora do gramado. Ele perde alguns metros, mas a jogada está longe de terminar. O que Bale fez a seguir é indescritível. Ele acelera como se tivesse sido lançado por uma catapulta, passa por fora da linha lateral, volta para dentro do campo, deixa Bartra para trás como se fosse um cone parado, avança, invade a área e finaliza com frieza para desespero de Pinto e de toda a defesa blaugrana. Foi um manifesto, foi a declaração pública de que o Real Madrid tinha um jogador que não conhecia limites físicos. Gareth Bale havia acabado de marcar um dos gols mais impressionantes da história das finais, um gol que entraria para a eternidade. Se a Copa do Rei marcou Bale como um herói, a Champions League o transformou numa lenda. O Real Madrid buscava a tão sonhada 10ª, um título perseguido por mais de 12 anos, um peso emocional enorme, uma obsessão nacional. E nessa caminhada Bale foi decisivo. Gols importantes na fase de grupos, assistências no mata-mata, participação constante na pressão ofensiva. Mas nada se compara ao que aconteceu na final. Em Lisboa, Real Madrid contra Atlético de Madrid, um jogo tenso, físico, dramático. O Real perdia por 1-0 até os 48 do segundo tempo, e quando tudo parecia perdido, Sérgio Ramos empatou o jogo e levou a decisão para a prorrogação. Naquele momento a história estava sendo reescrita, e Bale sentiu isso. Ele sabia que era hora de brilhar. Aos 110 minutos, Di Maria fez uma jogada absurda pela esquerda, dribla 2 jogadores e chuta forte. O goleiro faz uma defesa parcial e a bola sobe, e quando estava lá no alto, como se flutuasse acima dos zagueiros, Gareth Bale apareceu. Ele cabeceia para o fundo das redes. Era o gol da virada, o gol que mudou a história, o gol que abriu o caminho para o 4-1 final. A partir daquele momento, Bale deixou de ser apenas um grande jogador. Ele se tornou parte da lenda da 10ª. E isso nenhum dinheiro compra, nenhum crítico apaga, nenhum rival esquece. Quando a temporada 2013-14 chegou ao fim, não havia mais espaço para debate, não havia mais dúvidas, não havia mais questionamentos sobre o preço pago, a pressão, a adaptação ou as críticas do início. Gareth Bale havia entregado exatamente aquilo que o Real Madrid esperava dele, e na verdade entregou até mais. Os números falavam por si, mas o impacto ia muito além das estatísticas. Mesmo assim, os dados daquela temporada eram impressionantes. Ele participou de mais de 40 partidas, apesar de um começo marcado por pequenas lesões. Contribuiu com mais de 20 participações diretas em gols, entre finalizações e assistências. Mas não eram participações qualquer, eram decisivas. Bale marcou gol em 2 finais extremamente importantes. O gol absurdo, histórico, quase sobrenatural na final da Copa do Rei contra o Barcelona. E depois o gol da virada na Champions League contra o Atlético de Madrid, que abriu o caminho para a tão sonhada 10ª. Bale não apenas participou, Bale decidiu. E isso que diferencia jogadores comuns de jogadores lendários. Momentos grandes, jogos grandes, cenários grandes. Aquela temporada o consolidou como peça fundamental no trio ofensivo que encantaria a Europa: Cristiano Ronaldo, Karim Benzema e Gareth Bale, o trio BBC. Bale se tornou um dos pilares do time, um jogador que desequilibrava com arrancadas que pareciam irreais, um jogador que oferecia algo raro no futebol moderno: velocidade de velocista e potência de atleta olímpico, combinadas com técnica de altíssimo nível. A imprensa europeia passou a tratá-lo não como promessa, mas como realidade absurda. Jornais espanhóis, ingleses, italianos e alemães publicaram manchetes destacando sua adaptação imediata em um dos ambientes mais exigentes do mundo. Analistas táticos descreviam Bale como um monstro físico, um atacante imparável, um diferencial técnico e um dos jogadores mais versáteis da Europa. Seu nome passou a ser repetido entre os candidatos ao posto de melhor do mundo, e foi exatamente isso que aconteceu. Ao final da temporada, Bale foi indicado à Bola de Ouro, o prêmio máximo individual do futebol, e nos anos seguintes, seu status só aumentou. Em 2016, após novas grandes conquistas com o Real Madrid, ele alcançou o 6º lugar no ranking do melhor jogador do mundo, consolidando sua posição entre a elite global. Aquele jovem galês que chegou cercado de dúvidas agora era unanimidade. Bale havia se tornado um dos atacantes mais completos do planeta,
rápido, forte, técnico, decisivo e absurdamente eficiente em jogos de pressão. Ficou claro para qualquer pessoa que assistia aquela temporada que o Real Madrid não havia apenas contratado um jogador caro, havia contratado um protagonista, uma estrela, um atleta que entregava exatamente nos momentos em que os grandes clubes mais precisam. Bale saiu daquela temporada com 2 títulos gigantes, mas acima de tudo saiu com respeito. Respeito da torcida, respeito da imprensa, respeito dos adversários e respeito da história. A temporada do auge transformou Gareth Bale não em promessa, não em aposta, mas em lenda viva do clube e do futebol europeu. Quando falamos de Gareth Bale, não estamos falando apenas de um jogador rápido ou de um finalizador eficiente. Falamos de alguém que redefiniu à sua maneira o que significa ser decisivo no futebol moderno. Um atleta capaz de unir a explosão de um velocista com a técnica refinada de um armador. Um atacante que prosperava nos momentos de maior pressão. A temporada de 2013-14 marcou o auge, aquele ponto em que tudo parecia conspirar a favor de sua lenda. Mas o verdadeiro legado de Bale foi construído ao longo de anos, em capítulos distintos. O Tottenham, o salto para o Bernabéu, as finais eternas, as lesões, os retornos e finalmente o fechamento de ciclo. Algo que merece destaque e não pode ser esquecido é a capacidade de Bale de assumir o protagonismo quando Cristiano Ronaldo não jogava. Ao longo das temporadas, sempre que o time perdia seu maior astro por lesão, descanso ou qualquer motivo, Bale era o jogador a quem o Real Madrid recorria para decidir. Ele marcou, conduziu ataques, puxou contragolpes e mostrou que podia ser não só um parceiro de um gênio, mas um líder que o time precisava. Essa versatilidade e mentalidade vencedora o transformaram em peça essencial em temporadas nas quais o equilíbrio do elenco era testado. E se falamos de momentos que definem legados, é impossível não citar a final da Champions League de 2018, em Kiev. Num dos maiores palcos do futebol mundial, Bale entrou como opção e saiu como protagonista. Primeiro com uma bicicleta perfeita, um gol antológico que entrou imediatamente para a história da competição. E depois com mais um gol que praticamente selou a vitória do Real Madrid sobre o Liverpool. Aquele jogo assumiu a essência de Bale, talento, frieza e capacidade de aparecer quando tudo estava em jogo. Ao longo dos anos seguintes, as lesões e o desgaste natural foram cobrando seu preço. Houve momentos de atrito com a imprensa e episódios que desgastaram a relação com parte da torcida e uma conturbada relação com o treinador Zidane, que comandava a equipe na época. Ainda assim, quando chamado, Bale entregava gols, arrancadas, assistências e performance que lembrava porque o clube investia tanto nele. Em 2020, retornou ao Tottenham por empréstimo, um movimento que reacendeu lembranças de sua explosão na Premier League. Não foi o mesmo Bale dos anos anteriores, mas houve lampejos do jogador dominante que havia brilhado em Londres e mostrado ao mundo o motivo pelo qual o Real Madrid o queria. Vale lembrar que depois o jogador ainda teve uma pequena passagem pelo Los Angeles dos Estados Unidos. A reta final da carreira teve seu desfecho público em 2023, quando Bale anunciou oficialmente sua aposentadoria do futebol profissional. Sua decisão veio após uma carreira repleta de títulos, momentos inacreditáveis e uma importância única para o futebol galês e para o Real Madrid. E o saldo é inegável. Bale marcou gols decisivos em finais, foi peça-chave em campanhas vitoriosas, brilhou nos derbys e nas grandes noites europeias e terminou por consolidar um legado que mistura futebol arrojado com instantes de pura genialidade. Mais do que números, restou a memória das arrancadas, dos chutes impossíveis, da bicicleta em Kiev, do gol contra o Barcelona na Copa do Rei e de sua capacidade de aparecer quando o time mais precisava. Gareth Bale pode ter vivido altos e baixos, mas nada apagará o impacto daquela temporada e dos lances que o seguiram. E, sobretudo, nada apagará o fato de que quando a história do Real Madrid for contada, o nome de Gareth Bale ocupará um lugar de honra, por títulos, por momentos e por lances que o tempo não vai apagar.